O que um homem faz quando a mulher que ele ama pede vai com calma? Ela, jovem e pura, tremia de medo e expectativa. Mas o que ele fez naquele momento mudou tudo para sempre. Me conta, de onde você está assistindo? Se você quer descobrir essa história que vai tocar seu coração, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque esse amor vai te ensinar algo que você nunca vai esquecer. O céu mineiro se tingia de um rosa pálido, quando Iracema Silveira parou no meio da trilha, sua respiração formando pequenas nuvens no ar fresco da manhã. Aos 28 anos, ela passara toda a vida fugindo de momentos como este, aqueles instantes suspensos em que o universo parecia aguardar uma decisão. As escolhas que evitamos acabam por nos alcançar, transformadas em arrependimentos mais pesados que os riscos que representavam outrora, lhe dissera sua avó antes de morrer. À sua frente, o antigo casarão de pedra com janelas de madeira azul acinzentadas erguia-se, imponente e silencioso. O brilho tímido do sol de inverno acariciava as telhas coloniais do telhado, revelando suas imperfeições com uma ternura particular. Foi ali que ela crescera, naquela fazenda mineira cercada por jabuticabeiras centenárias, antes que o destino a arrancasse de suas raízes para levá-la às luzes ofuscantes de São Paulo. Iracema ajustou seu chale de lã em volta dos ombros delgados e observou a fumaça que escapava da chaminé em espirais preguiçosas. Alguém havia acendido um fogo. Alguém a esperava. O ranger do cascalho sob suas botas ecoava como uma confissão a cada passo que a aproximava da porta de entrada. Ela sentia o peso do passado se prender a ela como os galhos de alecrim selvagem se prendiam à sua longa saia de algodão cru. 10 anos. 10 anos de ausência, de silêncio e de distância cuidadosamente cultivada. Quando levantou a mão para bater, seus dedos tremeram. Mas antes que suas falanges tocassem a madeira desgastada pelos anos, a porta se abriu, revelando um homem cujos olhos verdes refletiam o brilho dos ipês sob o sol de verão. Você voltou, murmurou Tadeu Mendonça, seu rosto agora carregando as marcas do tempo, como o leito de um rio carrega a impressão das estações. Seus cabelos, outrora negros como asa de graúna, estavam agora salpicados de grisalho nas têmporas, mas seu olhar permanecia inalterado, profundo como as águas das cachoeiras da serra. Eu não tinha outro lugar para ir, respondeu ela, sua voz apenas um pouco mais forte que o sussurro do vento entre os bambus. Um silêncio se instalou entre eles, pesado de palavras não ditas e perguntas sem respostas. Não era um reencontro, mas um reconhecimento, o de duas almas que outrora se conheceram e que se redescobrem, estranhas e familiares ao mesmo tempo. Entre, disse ele simplesmente, afastando-se para abrir-lhe passagem para o mundo que ela havia abandonado. O inverno será longo este ano. Iracema cruzou a soleira, sentindo no mais profundo de seu ser que estas palavras carregavam uma profecia maior do que Tadeu podia imaginar. O inverno seria longo, de fato. Mas as estações sempre acabam mudando, mesmo para os corações que esqueceram como florescer. A cozinha exalava o aroma reconfortante de alecrim e erva cidreira. Maços de ervas secas pendiam das vigas de madeira escura, como tantas lembranças suspensas no tempo. Iracema passou os dedos sobre a grande mesa de jacarandá, sentindo sob as pontas dos dedos cada entalhe, cada cicatriz da madeira que contava a história de sua família. Quantas refeições haviam sido compartilhadas ali? Quantas disputas, risos, lágrimas? Você não mudou nada, observou ela, seu olhar percorrendo o cômodo, onde até mesmo os pratos de cerâmica pintados à mão ainda estavam arrumados no armário, exatamente como em suas lembranças. Tadeu colocou 2 xícaras de café forte sobre a mesa e sentou-se em frente a ela, suas mãos calejadas envolvendo a porcelana quente como um tesouro frágil. Algumas coisas merecem ser preservadas, respondeu ele. Uma réplica simples, mas cujo duplo sentido não escapou a Iracema. Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar a força tranquila de seu olhar. Em São Paulo, ela havia construído uma carapaça de segurança, uma fachada brilhante e sofisticada. Aqui, nesta cozinha de paredes amareladas pelo tempo, ela voltava a ser a jovem mulher insegura que havia tentado enterrar sob as luzes da capital.
Imagino que você queira saber por que voltei, disse finalmente, quebrando o silêncio que se instalara entre eles como um convidado indesejado. Tadeu tomou um gole de café antes de responder, tomando seu tempo como sempre fizera. Este homem nunca fora apressado, nunca acelerado pela urgência do mundo exterior. Um traço que outrora a fascinara, depois a exasperara. Já sei por que você está aqui, Iracema. As notícias viajam rápido, mesmo até aqui. O sangue abandonou seu rosto. Como ele poderia saber? Ela não havia dito nada a ninguém, nem mesmo a sua prima Janaína, que ainda vivia na cidade. A galeria fechou, continuou ele, seu tom desprovido de julgamento. E com ela, seu trabalho como curadora. Dizem que o proprietário desapareceu com os fundos. Escândalo no mundo da arte paulistana. Um riso amargo escapou dos lábios de Iracema. Vejo que as fofocas da cidade continuam eficientes. Estava no Estadão, Iracema. Seu nome estava lá. A vergonha abateu-se sobre ela, ardente e ácida. Ela havia trabalhado 5 anos naquela galeria, construindo pedra por pedra sua reputação no meio impiedoso da arte contemporânea. 5 anos varridos em uma noite, quando Romero Braga, o proprietário, havia desaparecido com o dinheiro das vendas e as obras de diversos artistas emergentes. Não fiz nada de errado, murmurou ela, repetindo as palavras que recitava como um mantra há semanas. Eu ignorava completamente suas trapaças. Eu sei, respondeu simplesmente Tadeu. Essas 2 palavras pronunciadas com tal certeza fizeram lágrimas subirem aos olhos de Iracema. Enquanto toda São Paulo a suspeitava, a julgava, a condenava, este homem que ela havia abandonado 10 anos antes lhe oferecia uma confiança incondicional. Como pode ter tanta certeza? Perguntou ela, sua voz quebrando como uma onda nas pedras. Tadeu pousou sua xícara e olhou-a diretamente nos olhos. Porque eu te conheço, Iracema Silveira. Apesar dos anos, apesar da distância, eu te conheço melhor do que você conhece a si mesma. Uma lágrima escapou e rolou por sua bochecha. Ela não fez nenhum gesto para secá-la. Você está enganado, Tadeu. A mulher que você conheceu não existe mais. Um sorriso doce, quase melancólico, esticou os lábios do homem. Então talvez seja a hora de eu conhecer aquela que você se tornou. O vento levantou-se lá fora, fazendo bater as janelas contra as paredes de pedra. Uma tempestade se aproximava, no exterior como dentro dela. Os dias passavam com a lentidão característica do inverno mineiro, ritmados pelo canto dos sabiás que havia se calado até o retorno dos dias quentes. Iracema estabeleceu uma rotina simples, quase monástica. Longas caminhadas matinais nas colinas cobertas de geada, tardes passadas organizando os pertences de sua avó, noites silenciosas diante do fogo crepitante da lareira. Tadeu respeitava sua necessidade de espaço, aparecendo e desaparecendo como os raios de sol entre as nuvens de inverno. Às vezes, ela o encontrava no quintal, podando os roseirais adormecidos. Outras vezes, ele surgia na hora do jantar com um pão fresco ou uma garrafa de vinho tinto da fazenda vizinha. Falavam pouco e nunca do passado. Como 2 dançarinos receosos, evoluíam um ao redor do outro em uma coreografia cuidadosamente orquestrada para evitar qualquer colisão. Naquela manhã, Iracema havia decidido explorar o sótão. A casa pertencera à sua família por 4 gerações, e seus cantos estavam repletos de tesouros esquecidos. Empoleirada em uma escada instável, ela vasculhava um velho baú de couro, quando encontrou um caderno encadernado em tecido azul desbotado. A caligrafia fina e inclinada de sua avó cobria as páginas amareladas. Um diário íntimo. Iracema hesitou por um instante, consciente de estar na fronteira de uma intrusão. Então o abriu delicadamente. As datas remontavam a 50 anos atrás. Absorta em sua leitura, ela não ouviu Tadeu subir a escada rangente nem parar na soleira do sótão. Eu me perguntava onde você havia se metido, disse ele, fazendo-a sobressaltar-se tão violentamente que quase deixou cair o precioso caderno. Você me assustou, repreendeu ela, uma mão sobre o coração. Ele se aproximou, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira que dançavam nos raios de luz que filtravam através das clarabóias. O que você encontrou? Iracema baixou os olhos para o diário. Os segredos da minha avó, aparentemente.
Tadeu sentou-se perto dela sobre um velho baú, a madeira estalando sob seu peso. E eles estão à altura das suas expectativas? Um sorriso triste desenhou-se nos lábios de Iracema. Ela estava apaixonada por um homem que não era meu avô. O silêncio instalou-se, apenas perturbado pelo arrulhar de uma pomba no telhado. Eu não sabia, disse finalmente Tadeu, sua voz impregnada de respeito por essa revelação inesperada. Nem eu. Ele se chamava Bernardo. Era um pintor vindo do Rio para capturar a luz de Minas. Eles se amaram durante um verão inteiro. Depois ele partiu. Ela casou-se com meu avô 2 meses depois. Iracema virou uma página, depois outra. Ela escreve aqui que nunca se arrependeu, que o amor assume formas diferentes e que aquele que ela construiu com meu avô era igualmente precioso, embora diferente. Tadeu permaneceu em silêncio por um longo momento, contemplando as vigas do teto, através das quais penetravam raios de sol poeirentos. Sua avó era uma mulher sábia, disse finalmente. Iracema fechou o diário e o apertou contra si. Ela teria detestado me ver voltar aqui derrotada. É realmente assim que você se vê? Como uma derrotada? A pergunta, feita com uma doçura desarmante, atingiu Iracema como um tapa. Era assim que ela se percebia? Uma mulher em fuga, esmagada pelo fracasso e pela vergonha? Não sei mais quem sou, Tadeu. Ele estendeu a mão e roçou sua bochecha com um gesto tão leve que ela poderia ter imaginado. Então talvez seja a hora de redescobrir. Seus olhares se cruzaram, e por um instante fugaz o presente se apagou, deixando entrever o que poderia ter sido, o que tinha sido, o que ainda poderia acontecer. O momento foi quebrado pelo toque distante de um sino, o da pequena igreja da cidade que tocava meio-dia. Tadeu levantou-se, batendo a poeira de sua calça. Prometia ajudar seu Juvenal com os animais esta tarde. Tem caldo de mandioca na cozinha, se você estiver com fome. Ele parou na porta do sótão, hesitando como se quisesse acrescentar algo, então desceu a escada, deixando Iracema sozinha com seus pensamentos e os segredos de sua avó. A revelação do diário havia feito ressurgir em Iracema perguntas há muito enterradas. Por que sua avó nunca lhe falara desse amor perdido? Que parte de sua própria história permanecia desconhecida, dissimulada sob camadas de conveniências e não ditos? Uma tarde, enquanto a chuva batia contra as janelas do casarão, transformando a paisagem em uma aquarela de contornos difusos, ela tomou uma decisão impulsiva. Vestindo um impermeável, enfrentou os elementos e caminhou com passo determinado em direção à cidade. O café Flor de Ipê não havia mudado. Mesmo mobiliário de madeira gasta, mesmas toalhas xadrez em vermelho e branco, mesmo cheiro de café forte e anis. Quando ela empurrou a porta, um calor reconfortante a envolveu, assim como um silêncio repentino. As conversas interromperam-se, os olhares convergiram para ela. A filha pródiga havia retornado. Iracema Silveira, exclamou seu Nelson, o proprietário, um sorriso fendendo seu rosto curtido. Eu me perguntava quando você se dignaria a nos honrar com sua presença. Outras vozes se elevaram, cadeiras arranharam o chão, e logo ela foi cercada por rostos familiares, alguns envelhecidos, outros quase inalterados. Mãos apertaram as suas, bochechas se estenderam para serem beijadas. Perguntas vieram de todas as partes. Como era São Paulo? Quanto tempo ela ficaria? Ela tinha visto as novas luminárias da praça da cidade? Era verdade o que diziam sobre sua galeria de arte? Esta última pergunta, lançada inocentemente por Dona Marinalva, mergulhou a sala em um silêncio constrangido. Iracema sentiu o rubor subir-lhe às faces. Teria que se justificar aqui também? Uma voz grave se elevou, cortando o mal-estar. Um café coado para a senhorita Silveira, seu Nelson, e ponha na minha conta. Todos os olhares voltaram-se para o canto mais afastado da sala, onde um homem esguio de cabelos grisalhos estava sentado, uma pilha de livros usados à sua frente. Juvenal Queiroz, o antigo professor da cidade, aquele que havia reconhecido primeiro o talento artístico de Iracema e a encorajara a prosseguir seus estudos em São Paulo. Professor Queiroz, murmurou ela, a garganta apertada pela emoção. O homem levantou-se e convidou-a com um gesto a juntar-se a ele em sua mesa,
cortando as conversas que ameaçavam recomeçar. Você não mudou, Iracema, disse ele quando ela se sentou à sua frente. Sempre essa mesma luz no olhar. Ela deu uma risada amarga. O senhor é muito gentil, ou sua vista está falhando com a idade. Ele sorriu, revelando dentes surpreendentemente brancos e regulares para um homem de sua idade. Minha vista é excelente, assim como minha memória. Lembro-me de uma jovem que desenhava pássaros tão vivos que esperávamos vê-los voar da página. Iracema baixou os olhos para seu café que seu Nelson acabara de colocar à sua frente. Essa jovem não existe mais. Mesmo? O tom do antigo professor era suave, mas seus olhos penetrantes pareciam lê-la como um livro aberto. Ou ela simplesmente se perdeu no caminho. O café era forte, quase amargo, como as verdades que ela evitava encarar. Encontrei o diário da minha avó, disse subitamente, mudando de assunto. Ela fala de um pintor chamado Bernardo. O senhor o conheceu? Juvenal Queiroz recostou-se em sua cadeira, sua expressão indecifrável. Bernardo Martins. Um talento promissor, ceifado em pleno voo. O que quer dizer? Ele morreu jovem, pouco depois de sua partida daqui. Um acidente de carro, creio. Sua avó nunca soube. Todos nós julgamos preferível deixá-la na ignorância, especialmente após seu casamento com seu avô. Iracema sentiu uma dor surda apertar seu coração. Sua avó vivera toda a vida acreditando que seu amor perdido existia em algum lugar, prosseguindo seu caminho sem ela. Vocês deveriam ter contado a verdade a ela. Juvenal olhou-a longamente, seus olhos azul-aço refletindo uma sabedoria adquirida ao longo de décadas. A verdade raramente é tão simples quanto gostaríamos, Iracema. Às vezes, o silêncio protege mais do que fere. Ou às vezes ele aprisiona, replicou ela com uma veemência que surpreendeu a si mesma. O professor inclinou ligeiramente a cabeça, como se reconhecesse a justeza dessa observação. E quanto ao seu silêncio, Iracema? Aquele que cerca sua partida precipitada há 10 anos? Aquele que concerne a um certo Tadeu Mendonça? Ela enrijeceu, com a respiração entrecortada. Não é comparável. Não é? Um silêncio pesado instalou-se entre eles, povoado de não ditos e arrependimentos. No exterior a chuva redobrava de intensidade, martelando as janelas embaçadas do café. Eu deveria voltar antes que as estradas se tornem impraticáveis, disse ela finalmente, empurrando sua xícara meio vazia. Juvenal Queiroz assentiu sem insistir, mas no momento em que ela se levantava, ele segurou suavemente seu pulso. Iracema, saiba de uma coisa. Os erros do passado só têm poder sobre nós se nos recusamos a tirar lições deles. Sua avó encontrou sua felicidade, apesar de sua perda. Você poderia fazer o mesmo. Ela soltou sua mão com uma suavidade que suavizava sua rejeição. Obrigada pelo café, professor Queiroz. No caminho de volta, encharcada até os ossos apesar do impermeável, Iracema sentiu que algo se havia quebrado dentro dela. Não como um copo que se estilhaça, mas como uma semente que se rompe para permitir que a vida brote. Na manhã seguinte, Iracema acordou com uma nova determinação. A conversa com Juvenal Queiroz havia agitado águas estagnadas, fazendo subir à superfície sentimentos longamente reprimidos. Ela desceu à cozinha com passo decidido, pronta para enfrentar Tadeu e os fantasmas de seu passado comum. Mas a casa estava vazia. Sobre a mesa, um bilhete rabiscado às pressas. Emergência na fazenda Buritizal. Parto difícil. Não me espere. Tadeu, formado em veterinária, sempre dividira seu tempo entre os cuidados com os animais e a exploração do pequeno sítio herdado de seu pai. Um homem devotado à sua terra e aos seres que nela viviam, humanos como animais. Iracema amassou o papel em seu punho. Mais uma confrontação adiada. Mais palavras que permaneceriam suspensas no ar como pássaros sem ninho. Lá fora, o céu havia clareado após a tempestade da véspera. Uma luz cristalina envolvia a paisagem, revelando cada detalhe com uma nitidez quase dolorosa. Iracema decidiu colocar sua energia a serviço de uma tarefa concreta. Atacaria o galpão onde se acumulavam há anos telas e molduras abandonadas. O cheiro de terebintina e madeira mofada a recebeu quando abriu a porta.
Raios de luz filtravam-se através das tábuas desconjuntadas, iluminando a dança das partículas de poeira. Iracema arregaçou as mangas e começou a organizar a desordem acumulada por 3 gerações de artistas amadores e colecionadores impenitentes. No fundo de uma caixa de madeira carcomida, sob camadas de tecidos amarelados, ela descobriu uma tela de tamanho médio, protegida por um pano limpo. Intrigada, ela a liberou com cuidado e a virou para si. Seu coração saltou uma batida. O quadro representava uma jovem mulher sentada sob um ipê centenário, um livro aberto nos joelhos, o rosto voltado para a luz. O estilo impressionista capturava perfeitamente a vibração do ar quente de verão, a textura rugosa da casca, a suavidade evanescente do vestido branco. No canto inferior direito, uma assinatura: B. Martins, 1972. Bernardo Martins, o amante de sua avó. Iracema sentou-se lentamente sobre uma caixa, o quadro sobre os joelhos, dominada pela emoção. Era isso, então, que sua avó havia conservado daquela paixão efêmera, não cartas ou lembranças tangíveis, mas esta imortalização de seu amor pela arte. O barulho de um motor a arrancou de sua contemplação. Um carro se aproximava pelo caminho de cascalho. Recolocando delicadamente o quadro em seu esconderijo, ela saiu do galpão, as mãos empoeiradas e o coração pesado por esta descoberta. Não era a velha caminhonete de Tadeu que parou diante do casarão, mas um elegante carro alugado. Uma mulher desceu dele, alta e magra, vestida com uma sofisticação que destoava do quadro rústico. Iracema! Exclamou a visitante, retirando seus óculos de sol para revelar olhos azul gelo. Eu sabia bem que a encontraria aqui. Berenice Monteiro, sua sócia na Galeria Paulistana, ou melhor, sua ex-sócia. A última pessoa que ela esperava ver surgir no meio do nada. Berenice, que... Surpresa! A mulher aproximou-se com passo seguro, seus saltos altos afundando ligeiramente na terra úmida do caminho. Depositou 2 beijos leves nas bochechas de Iracema, deixando em sua esteira um perfume intenso de jasmim e âmbar. Vim buscá-la, querida. As coisas se arranjaram em São Paulo. Romero foi preso em Curitiba. Os fundos foram recuperados, ao menos em parte. A galeria vai reabrir sob uma nova direção. Iracema permaneceu imóvel, absorvendo estas informações com um desapego que a surpreendeu. Há algumas semanas, estas notícias a teriam eletrizando. Hoje, pareciam provir de outra vida, de um mundo ao qual ela não pertencia mais completamente. São boas notícias, disse finalmente, procurando em seu coração o entusiasmo que deveria sentir. Berenice franziu ligeiramente os olhos, escrutando o rosto de sua amiga, com uma perspicácia aguçada por anos de avaliação de obras de arte. Você não entende, Iracema. Estão nos oferecendo para retomar as rédeas. Você e eu. Um novo começo, com o apoio de colecionadores que sempre acreditaram em nossa visão. O vento levantou-se, fazendo tremer as folhas dos ipês como um murmúrio de aprovação. Quem nos oferece esta chance? Perguntou Iracema, subitamente desconfiada. Berenice fez um gesto vago com a mão, como para varrer uma objeção insignificante. Investidores sérios, pessoas que apreciam nosso trabalho e que têm os meios para apoiá-lo. Quais investidores, Berenice? Um lampejo de irritação atravessou o olhar da elegante visitante. Augusto Martins, principalmente. Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Martins? Como... Sim, o neto do pintor Bernardo Martins. Uma feliz coincidência, não acha? Ele descobriu nossa galeria no ano passado e ficou impressionado com nossa linha editorial. Quando o escândalo estourou, ele viu uma oportunidade. A cabeça de Iracema girava. Seria realmente uma coincidência? Ou o destino que brincava com ela, tecendo fios invisíveis entre seu passado e seu presente? Você não parece entusiasmada, observou Berenice, com uma ponta de irritação na voz. Fiz toda esta viagem para anunciar que sua carreira está salva, e você fica aí plantada, coberta de poeira, com ar de quem viu um fantasma. Talvez fosse exatamente o que ela havia visto. Os fantasmas do passado, que recusavam permanecer enterrados, que reclamavam o que lhes era devido. Não posso partir agora, Berenice. Claro que pode.
O que aprende aqui? Esta velha casa? Estas lembranças? O olhar de Iracema perdeu-se na paisagem que conhecia de cor. As colinas suaves, as pastagens ordenadas, a torre da igreja da cidade que se destacava no horizonte. Eu, disse uma voz masculina atrás delas. Tadeu estava ali, as mãos ainda sujas de seu trabalho com os animais, seus olhos verdes mais escuros que nunca. Um silêncio pesado instalou-se entre as três pessoas, que formavam um triângulo improvável no meio do pátio pavimentado. Berenice foi a primeira a reagir, seu sorriso profissional mal disfarçando sua rápida avaliação da situação. Você deve ser o famoso Tadeu, disse, estendendo uma mão bem cuidada. Iracema nunca foi muito loquaz a seu respeito, mas seu nome apareceu algumas vezes. Tadeu apertou brevemente sua mão, sem desviar os olhos de Iracema. Não posso dizer o mesmo da senhora Monteiro, Berenice Monteiro, diretora associada da Galeria Luz. Ou deveria dizer, ex-diretora e em breve diretora novamente. Seu tom suficiente traía uma confiança em si que Iracema outrora admirara, mas que agora lhe parecia curiosamente deslocada neste quadro autêntico e sem pretensões. Berenice veio anunciar que a galeria vai reabrir, explicou Iracema, rompendo finalmente seu silêncio, com novos investidores. E ela quer que você parta com ela, completou Tadeu, enunciando a evidência com uma neutralidade que mal disfarçava sua tensão interior. É exatamente isso, confirmou Berenice com entusiasmo renovado. Uma oportunidade inesperada de retomar de onde fomos tão injustamente interrompidas. Tadeu limpou lentamente as mãos em um pano que tirou do bolso traseiro de sua calça jeans gasta. E o que você acha, Iracema? A pergunta, simples na aparência, estava carregada de uma complexidade que refletia toda a história comum deles. Não era apenas uma escolha profissional que ele pedia para ela avaliar, mas uma direção de vida, um retorno ao caminho que ela havia escolhido 10 anos antes, ou uma nova reviravolta, talvez em direção ao que poderia ter sido. Não sei, respondeu ela honestamente, seu olhar alternando entre essas duas pessoas que representavam aspectos tão diferentes de sua existência. Berenice consultou ostensivamente seu relógio. Entendo que seja repentino, mas não temos o luxo do tempo. Augusto Martins espera nossa resposta amanhã no mais tardar. Se recusarmos, ele se voltará para outros parceiros. Tadeu assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que estava em jogo. Então talvez vocês devam discutir tudo isso lá dentro, sugeriu. Ainda tenho trabalho nos estábulos. Sem esperar resposta, ele virou as costas e dirigiu-se ao trator estacionado perto das dependências. Iracema o observou se afastar, dividida entre o desejo de retê-lo e a consciência de que ele lhe oferecia exatamente o que ela precisava, o espaço para tomar sua própria decisão. Encantador, seu amigo, comentou Berenice com uma ironia mal velada. Continua tão pouco falante, pelo visto. Iracema não respondeu, conduzindo sua amiga para dentro do casarão. Na cozinha preparou mecanicamente um café, gesto apaziguador que lhe permitia organizar seus pensamentos. Esse é Augusto Martins, disse finalmente colocando 2 xícaras sobre a mesa. O que ele espera exatamente desta associação? Berenice tirou de sua bolsa de couro italiano uma pasta que desdobrou diante de Iracema. Ele quer organizar uma retrospectiva das obras de seu avô. Aparentemente, Bernardo Martins deixou atrás de si uma coleção substancial que nunca foi exposta em sua totalidade. Augusto pensa que chegou o momento de fazê-lo reconhecer em seu justo valor. Iracema folheou a pasta, seu coração batendo mais forte a cada página virada. As reproduções dos quadros de Bernardo Martins revelavam um talento inegável, uma sensibilidade particular à luz, às emoções fugidias, aos momentos suspensos. Por que agora? Murmurou mais para si mesma que para Berenice. Sua amiga deu de ombros. Por que não? A arte impressionista conhece um renovado interesse. O mercado é favorável. E, francamente, estas telas merecem ser vistas. Iracema parou em uma reprodução que lhe cortou a respiração, uma cena quase idêntica à do quadro que acabara de descobrir no galpão, mas com uma diferença crucial. A jovem mulher sob o ipê virava desta vez o rosto para o espectador,
revelando traços que Iracema conhecia de memória. Era sua avó, sem sombra de dúvida. Augusto sabe que seu avô esteve aqui? Que ele conheceu minha avó? Berenice olhou-a com surpresa. Não faço ideia. Por que seria importante? Iracema fechou a pasta com um gesto brusco. Porque não é uma coincidência, Berenice. Nada disso é fortuito. Ela se levantou e foi buscar o diário de sua avó que havia deixado na sala. Folheando-o rapidamente, encontrou a passagem que a obcecava desde sua descoberta. Ouça isto, disse lendo em voz alta. Bernardo me disse hoje que me pintaria até o fim de seus dias, mesmo longe de mim. Que cada mulher em suas telas teria um pouco de mim. Que ele criaria assim nossa eternidade, na falta de poder vivê-la. Fechou o diário com uma delicadeza que contrastava com a agitação que a percorria. Entende? Se Augusto viu meu nome associado à galeria, se descobriu de onde eu vinha. Você acha que ele está tentando encontrar os rastros desta história de amor? Completou Berenice, cética. Isso é um pouco exagerado, não acha? Iracema sacudiu a cabeça. Não, é mais que isso. Acho que ele está procurando os quadros que faltam. Explicou sua descoberta no galpão, a tela cuidadosamente preservada, a assinatura de Bernardo Martins. Minha avó talvez tenha conservado outras obras, obras que completariam a coleção que Augusto quer expor. Berenice a observava com um misto de fascinação e incredulidade. E você pensa que ele escolheu você na esperança de pôr as mãos nesses quadros? Explicaria por que ele insiste para que sejamos nós a retomar a galeria. Por que ele tem tanta pressa? Um silêncio instalou-se, perturbado apenas pelo tic-tac irregular do velho relógio de parede. Se você tem razão, disse finalmente Berenice, é uma oportunidade de ouro. Esses quadros, se existem, poderiam valer uma fortuna. A retrospectiva seria um evento importante. Nossa reputação não só seria restaurada, mas propulsada ao topo. Iracema levantou-se e aproximou-se da janela. Ao longe, podia avistar a silhueta de Tadeu que trabalhava entre os estábulos paciente e metódico. Não é uma questão de dinheiro ou reputação, disse suavemente. É uma questão de herança, de verdade. Voltou-se para sua amiga, uma nova determinação iluminando seu olhar. Não voltarei a São Paulo, Berenice. Não agora. Berenice não escondeu sua estupefação. Você não pode estar falando sério. É a oportunidade de uma vida. Iracema permaneceu calma, quase serena em sua resolução. É precisamente por isso que fico. Para entender o que realmente aconteceu entre minha avó e Bernardo Martins. Para descobrir por que Augusto nos escolheu. As zonas de sombra demais, perguntas sem resposta demais. Berenice levantou-se bruscamente, fazendo sua cadeira arranhar o chão de terracota. Então é isso? Você abandona tudo pelo que trabalhamos? Por uma história de amor velha de 50 anos? A dureza de suas palavras não refletia apenas sua decepção profissional, mas uma ferida mais pessoal. Elas haviam construído juntas um sonho, atravessado provas, compartilhado sucessos e fracassos. Iracema compreendia sua raiva, mas não podia ceder por causa disso. Não estou abandonando nada, Berenice. Estou simplesmente escolhendo um caminho diferente. Você pode aceitar a oferta de Augusto sem mim. Você sempre foi a melhor entre nós para negociações e relações públicas. Berenice deixou escapar uma risada amarga. Você sabe muito bem que é você que ele quer. Vi como ele a olhava durante nosso primeiro encontro, como se interessava especificamente por sua trajetória, por suas origens. Eu estava cega demais pela oportunidade para prestar atenção. Mas agora tudo faz sentido. Ela recolheu suas coisas com um gesto nervoso, metendo a pasta em sua bolsa. Você está cometendo um erro, Iracema. Um erro que vai lamentar quando essa busca romântica se esgotar e você se encontrar sozinha, sem galeria, sem carreira, sem futuro. Iracema a acompanhou até seu carro sem tentar retê-la. Sabia que Berenice precisava de tempo para aceitar sua decisão, para compreender que não se tratava de uma rejeição, mas de uma escolha ditada por algo mais profundo que a ambição profissional. Me ligue quando tiver recuperado a razão, lançou Berenice ao dar a partida, seus pneus projetando uma nuvem de poeira ocre no ar imóvel da tarde.
Iracema permaneceu imóvel até que o carro desaparecesse na curva do caminho. Então, se dirigiu a passo decidido para os estábulos onde Tadeu trabalhava, podando metodicamente os ramos com gestos precisos e econômicos. Ele a viu se aproximar, mas continuou seu trabalho, deixando a Iracema a iniciativa da conversação. Ela parou a alguns passos dele, observando suas mãos calejadas que manejavam a tesoura de poda com uma destreza nascida de décadas de prática. Ela foi embora, anunciou simplesmente. Tadeu assentiu sem levantar os olhos. E você ficou. Não era uma pergunta, apenas uma constatação desprovida de julgamento ou expectativa. Esta neutralidade aparente irritou subitamente Iracema. Você não quer saber por quê? Ele se endireitou lentamente, enxugando a testa com o dorso da mão que deixou ali uma marca de terra. Imagino que você me dirá quando estiver pronta. Sua paciência, outrora fonte de conforto, parecia agora a Iracema uma forma de distância, uma recusa de engajamento. A raiva subiu nela, inesperada e libertadora. 10 anos, Tadeu. 10 anos de silêncio. E tudo o que você encontra para dizer é que imagina que eu direi quando estiver pronta. Ele a olhou finalmente, seus olhos verdes refletindo uma emoção que ela não conseguia decifrar. O que quer que eu diga, Iracema? Que estou feliz por você ter voltado? Estou. Que estes 10 anos sem você foram os mais longos da minha vida? Foram. Que acordo cada manhã me perguntando se este será o dia em que você partirá de novo. É o caso. Sua voz, habitualmente tão comedida, vibrava com uma intensidade que a desarmou. Então por que você não diz nada? Por que esta distância? Tadeu deixou cair suas ferramentas, que caíram ao solo com um ruído metálico. Porque da última vez que tentei retê-la, você partiu mesmo assim. E eu aprendi a lição. A lembrança daquela noite, 10 anos antes, submergiu Iracema com uma clareza dolorosa. As palavras trocadas na cozinha, as promessas quebradas, os sonhos incompatíveis. Ele enraizado nesta terra como as árvores que amava. Ela sedenta de novos horizontes, de experiências, de reconhecimento. Eu tinha 23 anos, murmurou. Eu era diferente. E agora? Quem é você agora, Iracema? A pergunta ressoou entre eles como um eco, repercutindo contra as colinas circundantes. Ainda não sei, admitiu com uma honestidade desarmante. Mas voltei para descobrir. Algo mudou no olhar de Tadeu. Uma abertura, talvez, ou uma esperança prudentemente reavivada. E esta história de quadros, de Bernardo Martins e sua avó, que papel ela desempenha nisso tudo? Iracema ficou apenas parcialmente surpresa que ele estivesse a par. Nesta cidade, as paredes tinham ouvidos e as notícias viajavam mais rápido que o vento. Você já sabe. O professor Queiroz me ligou depois da sua conversa no café. Estava preocupado com você. Naturalmente. O ex-professor sempre velara por ela, mesmo à distância. Acho que minha avó conservou quadros de Bernardo, obras importantes, e acredito que o neto de Bernardo, Augusto Martins, está me procurando para recuperá-los. Tadeu franziu as sobrancelhas. Por que não simplesmente pedir a você? Porque talvez ele ignore a existência exata deles. Porque talvez queira se assegurar que eu não perceba seu valor. Ou porque há algo mais, algo que ainda ignoramos. O sol começava a declinar, alongando suas sombras na terra ocre do quintal. Tadeu recolheu suas ferramentas e as guardou no estojo preso à cintura. O que você pretende fazer? Iracema sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma certeza se instalar nela. Explorar cada canto desta casa, falar com os idosos da cidade que conheceram minha avó e Bernardo. Entender o que realmente aconteceu naquele verão e por que esta história ressoa ainda hoje. Tadeu a considerou por um instante, então assentiu. E eu posso ajudar? Esta simples pergunta, oferecida sem pressão nem expectativa, tocou Iracema mais profundamente que qualquer grande declaração. Eu gostaria muito, respondeu suavemente. Voltaram juntos para o casarão, lado a lado, mas sem se tocar. Duas silhuetas recortadas contra o céu inflamado do crepúsculo. Entre eles, um novo pacto se formara. Não uma promessa de futuro, mas um compromisso de explorar o passado juntos. Os dias seguintes foram dedicados a uma exploração metódica do casarão.
Cada cômodo, cada armário, cada canto suscetível de esconder telas ou pistas foi minuciosamente inspecionado. Tadeu e Iracema trabalhavam em conjunto, eles se ocupando dos espaços que requeriam força física, sótão, porão, dependências, ela se concentrando nos arquivos familiares, na correspondência, nos álbuns de fotos amarelecidos pelo tempo. Uma manhã, enquanto a neblina matinal ainda se agarrava às colinas como um véu diáfano, Iracema descobriu uma caixa em madeira de cedro, cuidadosamente escondida sob uma tábua do assoalho solta no antigo quarto de sua avó. Suas mãos tremeram ligeiramente quando a abriu, revelando uma coleção de cartas atadas por uma fita de seda azul desbotada. O papel estalou sob seus dedos quando desdobrou a primeira missiva. A caligrafia, elegante e inclinada, não era a de sua avó, mas provavelmente a de Bernardo. As primeiras palavras lhe apertaram a garganta. Minha adorada Celina. Celina. Sua avó, a quem todos na cidade chamavam respeitosamente de Senhora Silveira, aquela que lhe ensinara o rigor e a reserva, havia sido a adorada Celina de um jovem pintor apaixonado. Tadeu, chamou, sua voz ecoando na casa silenciosa. Ele apareceu momentos depois, o rosto empoeirado após ter explorado o porão. Encontrou alguma coisa? Ela lhe estendeu a caixa com reverência. Cartas. De Bernardo para minha avó. Sentaram-se lado a lado na velha cama, o colchão afundando ligeiramente sob seu peso combinado. Iracema começou a ler em voz alta, sua voz suavizando-se para respeitar a intimidade das palavras de amor escritas décadas atrás. As cartas contavam uma história de amor fulminante, nascida sob o sol mineiro do verão de 1972. Bernardo, jovem artista promissor vindo do Rio para capturar a luz de Minas, havia conhecido Celina durante uma festa da cidade. Ela, professora de 25 anos, estava noiva de Cristiano Silveira, filho de um fazendeiro respeitado da região. A paixão deles havia sido imediata, irresistível e, ambos sabiam, impossível. Celina tinha responsabilidades, uma posição na cidade, uma família que contava com seu casamento para consolidar seu status social. Bernardo era um boêmio, sem vínculos, sem fortuna, guiado unicamente por sua arte e suas emoções. Te pintei hoje sob o ipê que você tanto ama. Lia Iracema, sua voz tremendo ligeiramente. Você estava tão linda com seu livro e seu vestido branco, banhada nesta luz divina que só Minas sabe oferecer. Capturei seu perfil, mas não seu olhar. Este guardo para mim sozinho como um segredo entre nós. Ela se interrompeu, tocada pela descrição. O quadro no galpão, murmurou. É este. Tadeu assentiu silenciosamente, encorajando-a a prosseguir na leitura. As cartas seguintes revelavam um plano audacioso. Bernardo propunha a Celina deixar tudo, partir com ele para o Rio, onde tinha contatos no meio artístico. Seremos pobres, mas livres, escrevia. Livres para nos amarmos à luz do dia, para construir uma vida que se pareça conosco. A última carta, datada de setembro de 1972, era diferente das outras, mais curta, mais sóbria, impregnada de uma resignação dolorosa. Você fez sua escolha, e eu a respeito. Parto amanhã, ao amanhecer. Nunca te esquecerei, minha Celina. Cada mulher que eu pintar carregará um pouco de você. Um gesto, um olhar, a curva de um sorriso. Assim, nosso amor viverá eternamente em minhas telas, na falta de viver na realidade. Deixo-lhe o quadro do ipê. Guarde-o como guardarei sua lembrança, preciosamente escondido, mas sempre vivo. Iracema dobrou cuidadosamente a carta, o coração pesado. Sua avó havia escolhido a segurança, as convenções, a vida que se esperava dela. Havia se casado com Cristiano Silveira, tido 2 filhos, vivido uma existência respeitável de dona de casa e esposa dedicada. Teria se arrependido de sua escolha? Seu diário íntimo, com suas reflexões sobre as diferentes formas de amor, sugeria que não. Ou talvez fosse simplesmente a narrativa que construíra para viver em paz com sua decisão. Não há nada que explique por que Augusto Martins se interessaria especificamente por mim, disse Iracema, frustrada. Nada sobre outros quadros, nada sobre qualquer herança.
Tadeu examinava o fundo da caixa com atenção. Há algo mais, disse, extraindo um envelope amarelado enfiado no forro de veludo. Mais recente, parece. O envelope continha um recorte de jornal datado de 2010, o ano anterior à morte de sua avó. O título dizia Retrospectiva Póstuma de Bernardo Martins, o mistério das obras desaparecidas. O artigo relatava como Bernardo Martins, falecido em 1995, havia deixado atrás de si um catálogo detalhado de suas obras, mas uma série inteira, intitulada Memórias de Minas, permanecia intocável. Esta série, pintada entre 1972 e 1973, era considerada pelos especialistas como potencialmente a mais importante de sua carreira, aquela que marcava sua transição para um estilo mais pessoal e mais emocional. Augusto Martins, neto do artista e guardião de sua herança, declarou estar à procura desta série há anos, dizia o artigo. Segundo ele, estes quadros poderiam revelar uma faceta desconhecida e crucial da obra de seu avô. Iracema e Tadeu trocaram um olhar. Não é apenas um quadro que ele procura, disse Tadeu. É uma série inteira. E minha avó conservou este artigo, acrescentou Iracema. Ela sabia que Augusto estava à procura deles. Mas por que não havia dito nada? Por que não havia contatado Augusto Martins? Tinha realmente em sua posse outras obras de Bernardo, ou simplesmente este quadro solitário que testemunhava um amor efêmero? Ainda nos faltam peças do quebra-cabeça, concluiu Iracema, recolocando cuidadosamente as cartas na caixa. No momento em que reposicionava a tábua do assoalho, um ruído de motor os alertou. Um carro se aproximava pelo caminho. Trocaram um olhar inquieto. Berenice havia voltado à carga. Mas não era o carro alugado de Berenice que parou diante do casarão. Era uma berlina luxuosa de vidros escuros. Dela desceu um homem, alto, esguio, os cabelos grisalhos penteados com uma elegância descontraída. Usava um terno sóbrio, mas visivelmente caro, que destoava nesta paisagem rural. Augusto Martins, murmurou Iracema, reconhecendo instantaneamente o homem cuja foto acompanhava o artigo de jornal. Ele viera pessoalmente. O jogo tornava-se repentinamente muito mais sério. Augusto Martins tinha os mesmos olhos penetrantes de seu avô. Aquele olhar de artista que parecia ver além das aparências, captando as nuances que outros teriam perdido. Quando Iracema abriu a porta, esses olhos a perscrutaram com uma intensidade que quase a fez recuar. Senhorita Silveira, disse com uma voz grave e melodiosa, finalmente nos encontramos. Não havia surpresa em sua voz, apenas a satisfação de alguém que finalmente alcança um objetivo longamente perseguido. Senhor Martins, respondeu ela, esforçando-se para manter uma aparência calma. Não esperava sua visita. Um sorriso enigmático esticou seus lábios finos. Não? Eu juraria que você estava me esperando. Seu olhar passou brevemente sobre Tadeu, que se mantinha à distância, avaliando o homem em alguns segundos antes de voltar a Iracema. Posso entrar? A viagem do Rio foi longa, e temos muito a nos dizer, me parece. Iracema afastou-se para deixá-lo passar, trocando um rápido olhar com Tadeu, que assentiu imperceptivelmente. Ele ficaria por perto, vigilante. Na sala de paredes ocre, Augusto Martins tomou lugar na velha poltrona de couro que fora a do avô de Iracema. O gesto parecia deliberado, quase simbólico. Ele observou o cômodo com atenção, seu olhar demorando-se sobre os quadros pendurados nas paredes, paisagens mineiras sem grande valor artístico, pintadas por membros da família Silveira ao longo das gerações. Sua amiga Berenice me informou de sua decisão. Começou sem preâmbulos. Confesso estar decepcionado. A oportunidade que lhe oferecia era excepcional. Iracema sentou-se de frente para ele, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Uma oportunidade que escondia outras motivações, não é? Ele teve um sorriso apreciativo, como um professor diante de um aluno particularmente perspicaz. Não escondo que nosso encontro comporta vários níveis de interesse. A Galeria Luz representa um investimento promissor. Seu talento como curadora é reconhecido. E depois, há seu nome, Silveira. Ele deixou a palavra flutuar no ar entre eles. Você conhece a história,
afirmou Iracema. Não era uma pergunta. Fragmentos. Meu avô nunca falava de seu passado, sobretudo não do verão de 1972. Mas ele pintava, sem cessar, mulheres com o rosto parcialmente escondido, ipês, casarões de pedra sob o sol mineiro. Sempre os mesmos temas, os mesmos lugares, como uma obsessão. Augusto tirou do bolso interno de seu paletó um pequeno caderno gasto que abriu com precaução. Eis seu diário. Encontrei apenas uma entrada concernente a este período. Ela diz simplesmente: Celina escolheu sua vida. Respeito sua escolha. As 10 telas de Minas ficarão com ela como meu coração. Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 10 telas? Augusto fechou o caderno, seus dedos demorando-se sobre a capa como se acariciasse um talismã. Uma série completa, intitulada Memórias de Minas. Obras cruciais no desenvolvimento artístico de meu avô. Depois daquele verão, seu estilo mudou radicalmente. Mais profundo, mais emocional, marcado por uma melancolia que se tornou sua assinatura. Ele inclinou-se para a frente, seus olhos não deixando-os de Iracema. Estes quadros são os elos perdidos para compreender sua evolução artística. Têm um valor inestimável, tanto no plano artístico quanto pessoal. E você pensa que estão aqui. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Augusto assentiu lentamente. Estou convencido disso. Sua avó, Celina Silveira, era a mulher que meu avô amou naquele verão. A mulher que o transformou. A mulher a quem ele confiou suas obras mais pessoais. Iracema hesitou, avaliando suas opções. Deveria revelar a descoberta do quadro no galpão? Falar das cartas? Ou fingir ignorância para ganhar tempo? Tadeu escolheu esse momento para entrar, carregando uma bandeja com uma jarra de água fresca e copos. Perdoe a interrupção, disse ele, colocando a bandeja sobre a mesinha de centro. Está quente hoje. Sua intervenção quebrou a tensão que se instalara, dando a Iracema alguns preciosos segundos para organizar seus pensamentos. Não posso ajudá-lo, Sr. Martins, disse finalmente. Eu ignorava tudo sobre esta história até recentemente. Minha avó nunca me falou sobre isso. Não era uma mentira, mas não era toda a verdade. Augusto a fitou longamente, como se buscasse discernir o mínimo sinal de engano. Compreendo sua reticência, disse finalmente. Estes quadros, se existem, fazem parte de sua herança familiar. Você teme talvez que eu queira levá-los. Ele extraiu um cartão de visitas que colocou sobre a mesa. Não é o caso. Não busco despojá-la de uma lembrança preciosa. Proponho uma colaboração. Estas obras merecem ser vistas, estudadas, compreendidas no contexto da carreira de meu avô. Seu lugar é em uma retrospectiva completa, não escondidas em um sótão empoeirado. Suas palavras eram razoáveis, seu tom sincero. No entanto, algo em sua pressa deixava Iracema desconfortável. Suponhamos que estes quadros existam e que eu os encontre, disse prudentemente. O que você propõe exatamente? Um lampejo de satisfação atravessou o olhar de Augusto. Ele sabia que havia despertado seu interesse. Uma associação equitativa. Você conservaria a propriedade das obras, mas me concederia os direitos de exposição e de reprodução para a retrospectiva. Em troca, eu lhe ofereceria uma porcentagem sobre as vendas do catálogo e dos produtos derivados, assim como um posto de consultora para a exposição. Seu nome seria associado ao de meu avô na história da arte. A oferta era generosa, quase demais. Iracema trocou um olhar com Tadeu, cuja expressão permanecia prudentemente neutra. Preciso de tempo para refletir, disse finalmente. Para explorar a casa, para digerir tudo isso. Augusto levantou-se com uma elegância felina. Claro, compreendo, mas não tarde muito, senhorita Silveira. A exposição está prevista para o outono próximo. Os preparativos devem começar logo. Ele lançou um último olhar circular à sala, como se buscasse gravar cada detalhe em sua memória. Uma última coisa, disse dirigindo-se à porta. Sabia que sua avó e meu avô se corresponderam até sua morte em 1995? 23 anos de cartas. Fascinante, não acha? Com estas palavras ele saiu, deixando Iracema e Tadeu imóveis em um silêncio estupefato.
A revelação de Augusto Martins teve o efeito de uma bomba relógio, explodindo na mente de Iracema bem depois de sua partida. 23 anos de correspondência. Sua avó e Bernardo haviam se escrito por mais de 2 décadas, mantendo um vínculo que nem o tempo, nem a distância, nem suas vidas separadas haviam podido romper. Por que não mencionar estas cartas mais recentes? Perguntou Tadeu quando se encontraram a sós, o ruído do motor da berlina de Augusto se desvanecendo na distância. Iracema caminhava de um lado para o outro na sala, seus pensamentos turbilhonando como folhas levadas pelo vento. Porque talvez ele esteja mentindo, ou porque está testando minha reação. Ele quer saber o que sei. Ela parou diante da janela, observando a paisagem familiar que parecia repentinamente repleta de segredos e mistérios. Ou talvez ele esteja dizendo a verdade, sugeriu Tadeu. Talvez sua avó tenha conservado esta correspondência em outro lugar. Em um cofre no banco com uma amiga de confiança, Iracema voltou-se para ele, uma nova ideia iluminando seu olhar. Ou com o homem com quem ela se casou no lugar de Bernardo. Meu avô. Seu olhar dirigiu-se simultaneamente para o retrato de Cristiano Silveira, que reinava sobre a lareira. Um homem de rosto severo, de olhar direto, a encarnação mesma da respeitabilidade provinciana. Você acha que seu avô estava ciente? Perguntou Tadeu, incrédulo. Iracema contemplou o retrato, procurando naqueles traços imóveis uma resposta que a pintura não podia oferecer. Não sei mais o que pensar. Minha avó, aquela que conheci como uma mulher rígida e tradicional, talvez tenha levado uma vida dupla por décadas. A imagem que eu tinha dela desmorona um pouco mais a cada descoberta. Tadeu aproximou-se dela, pousando uma mão reconfortante em seu ombro. O primeiro contato físico verdadeiro entre eles desde seu retorno. Ou talvez você esteja simplesmente descobrindo que ela era humana, complexa, capaz de conter contradições como todos nós. Este simples toque, este calor através do tecido de sua blusa, despertou em Iracema sensações que ela acreditava extintas há muito tempo. Ela resistiu à vontade de inclinar-se em direção a ele, de buscar em seus braços o conforto de que tanto necessitava. Preciso ir ver Alfredo Silveira, disse bruscamente, afastando-se ligeiramente. O primo do meu avô. É o último de sua geração ainda vivo. Se há alguém que poderia saber alguma coisa, é ele. Tadeu deixou sua mão cair, aceitando sem palavras este recuo. Eu a acompanho. Ela hesitou por um instante, dividida entre o desejo de sua presença e a necessidade de enfrentar sozinha esta conversa potencialmente dolorosa. Não, prefiro ir sozinha. Alfredo é difícil. Ele se confidenciará mais facilmente sem testemunhas. Ele assentiu, compreendendo sem que ela precisasse explicar mais. Continuarei procurando aqui, então. Ainda há o porão para explorar, e aquele velho armário no quarto de hóspedes cuja fechadura parece quebrada. A colaboração deles havia se estabelecido naturalmente, cada um respeitando o espaço e as competências do outro. Era como se os 10 anos de separação tivessem pouco a pouco se apagado, dando lugar a uma cumplicidade renovada, mas transformada pelo tempo e pelas experiências. Alfredo Silveira vivia do outro lado da cidade, em uma casa estreita, espremida entre a padaria e a farmácia. Aos 86 anos, conservava uma vivacidade de espírito que contrastava com seu corpo frágil e curvado pela idade. A pequena Iracema, disse ele ao abrir a porta, seu rosto enrugado iluminando-se com um sorriso desdentado. Entre, entre. Eu me perguntava quanto tempo você levaria para vir me ver. Sua sala cheirava a lavanda e tabaco frio. Fotografias em preto e branco cobriam as paredes. Crônica visual de uma família cujas raízes afundavam profundamente no solo mineiro. Você quer saber sobre Celina e o pintor, disse ele sem preâmbulos, depois de servir-lhe um pequeno copo de licor de jabuticaba em uma taça de cristal lapidado. Eu me perguntava quando alguém viria fazer perguntas. Iracema quase se engasgou com o licor. O senhor estava ciente? O velho teve uma risada seca, que se transformou em um acesso de tosse. Claro que estava. Toda a cidade estava. Fingíamos não ver nada por respeito a Cristiano, mas sabíamos. Os olhares, os passeios solitários, o modo como ela se iluminava em sua presença.
O amor é difícil de esconder, pequena. Ele inclinou-se em direção a ela, baixando a voz como se as paredes ainda pudessem ter ouvidos. O que poucos sabem é que Cristiano também estava ciente. Iracema sentiu seu coração saltar uma batida. Vovô sabia? Alfredo assentiu lentamente, seus olhos se perdendo nas lembranças de um passado distante. Cristiano amava Celina desde a infância. Quando este pintor chegou com seus ares e suas belas palavras, ele soube imediatamente que a estava perdendo. Escolheu se calar e esperar. Sabia que Celina estava muito enraizada aqui, era responsável demais para abandonar tudo. O velho tomou um gole de licor antes de continuar. Quando o pintor partiu e Celina aceitou se casar com Cristiano, ele pensou que havia vencido. Mas nunca se vence realmente contra um fantasma. Iracema assimilou estas informações, tentando imaginar o que seu avô deve ter sentido, casando-se com uma mulher cujo coração pertencia parcialmente a outro. E as cartas? Perguntou suavemente. Ele sabia da correspondência. Alfredo olhou-a com surpresa, depois compreensão. Ah, você descobriu isso também. Sim, ele sabia. Era o acordo deles. Celina podia manter este vínculo desde que permanecesse privado, discreto. Uma vez por mês, as cartas chegavam ao correio de Belo Horizonte, não aqui. Cristiano nunca as lia. Pelo menos era o que dizia. E os quadros? Insistiu Iracema. As telas que Bernardo deixou para ela? O olhar de Alfredo tornou-se mais agudo, mais calculista. Outra pessoa lhe falou dos quadros. O neto, não é? Iracema assentiu, não vendo razão para negar. O velho levantou-se com dificuldade, apoiando-se em sua bengala para atravessar a sala até uma velha cômoda. Dela extraiu um envelope amarelecido que estendeu a Iracema. Celina me deu isto pouco antes de morrer. Disse que eu saberia quando entregar a você. Imagino que este momento chegou. Com as mãos trêmulas, Iracema abriu o envelope. Ele continha uma folha dobrada em 4 e uma chave antiga, em ferro forjado. A carta, escrita pela mão firme de sua avó, era breve, mas comovente. Minha querida Iracema, se você está lendo isto, é porque descobriu minha história com Bernardo. Nunca tive coragem de lhe falar sobre isso em vida, temendo talvez seu julgamento, ou mais provavelmente, não conseguindo colocar em palavras o que senti. Amei 2 homens em minha vida, diferentemente, mas com igual sinceridade. Seu avô me ofereceu uma vida estável, uma família, uma âncora. Bernardo me deu asas, embora eu tenha escolhido não voar muito longe. Os quadros sobre os quais ele falará um dia estão escondidos onde apenas as mulheres da família têm acesso. A chave anexa abre a porta deste santuário. O que você decidir fazer com eles não me pertence mais. Saiba apenas que cada escolha que fiz em plena consciência e nunca me arrependi delas. Com todo o meu amor, vovó Celina. Iracema ergueu a cabeça, lágrimas silenciosas correndo por suas faces. Onde apenas as mulheres da família têm acesso, murmurou. O que isso significa? Alfredo sacudiu a cabeça. Celina tinha seus segredos, alguns que compartilhava, outros que guardava zelosamente. Creio que este lhe cabe descobrir. No caminho de volta, Iracema apertou a chave em sua palma, sentindo o metal aquecer-se ao contato com sua pele. Esta chave abria mais que uma simples porta, dava acesso a uma verdade enterrada, a uma história de amor que atravessara as décadas no silêncio e na sombra. Onde apenas as mulheres da família têm acesso, repetiu, procurando em suas lembranças de infância um lugar que corresponderia a esta descrição. Subitamente ela parou no meio do caminho, atingida por uma revelação. Claro. Como pudera esquecer? A capela. A pequena capela privada situada à margem da fazenda. Lá onde as mulheres Silveira tradicionalmente iam rezar, meditar ou simplesmente encontrar um momento de paz longe dos olhares masculinos. Um lugar que sua avó lhe mostrara dizendo: um dia este será seu refúgio como foi o meu. Com o coração batendo forte, Iracema apressou o passo, sentindo que finalmente tocava o objetivo de sua busca. A capela erguia-se na borda da fazenda, parcialmente escondida por um bosque de jabuticabeiras, cujos galhos se curvavam sob o peso dos frutos ainda verdes. Era um edifício modesto, construído em pedra-sabão que havia tomado ao longo dos séculos
a tonalidade dourada característica das edificações mineiras. Um pequeno campanário sem sino elevava-se em direção ao céu, como um dedo apontado para o infinito. Iracema parou diante da porta de madeira esculpida, gasta pelo tempo e pelas intempéries. Quantas mulheres de sua família haviam cruzado este limiar antes dela, buscando refúgio, conselho ou simplesmente um momento de solidão? Sua mãe, partida cedo demais para São Paulo, alguma vez havia posto os pés ali? E sua avó, quantas horas passara aqui, talvez contemplando os quadros do homem que amara sem poder segui-lo? A chave inseriu-se na fechadura com uma resistência inicial. Depois girou com um rangido metálico. A porta abriu-se para um interior mergulhado na penumbra, unicamente iluminado pelos raios de sol que filtravam através dos vitrais coloridos. O ar estava carregado de odores familiares, cera de abelha, madeira velha e esta indefinível fragrância do tempo suspenso. O espaço era simples. Alguns bancos de oração, um altar de pedra, velas apagadas em seus suportes de ferro forjado. Nada que sugerisse a presença de quadros escondidos. Iracema avançou lentamente, seus passos ecoando nas lajes de pedra, procurando com o olhar um indício, um sinal. Foi então que os viu, quase invisíveis à primeira vista, perfeitamente integrados na estrutura da capela. Portas. Pequenas portas encaixadas nas paredes, dissimuladas por esculturas e ornamentos que desviavam habilmente o olhar. 10 portas, repartidas simetricamente ao longo das paredes laterais. Iracema aproximou-se da primeira, o coração batendo forte. Uma minúscula fechadura, quase decorativa, estava nela incrustada. Com mão trêmula, inseriu a chave. O painel abriu-se sem ruído, revelando um nicho pouco profundo. No interior, protegida por um véu de seda, encontrava-se uma tela de tamanho médio. Iracema a liberou delicadamente e a levou para a luz. O quadro representava uma jovem mulher, sua avó, sem nenhuma dúvida possível, sentada à beira de uma fonte. Seu rosto era iluminado por um sorriso secreto. Seus olhos olhando um ponto fora do quadro, provavelmente o artista mesmo. O estilo era surpreendente, mesclando a precisão técnica dos impressionistas a uma intensidade emocional toda pessoal. Na base da tela, uma inscrição: Memórias de Minas Primeiro, primeiro olhar. Com as mãos tremendo de emoção, Iracema recolocou cuidadosamente o quadro e abriu os outros nichos um a um. Cada tela contava um momento daquele verão de 1972, capturando a evolução de um amor impossível. Celina lendo sob um ipê, Celina rindo no mercado da cidade, Celina contemplando o pôr do sol das colinas. O último quadro, intitulado Memórias de Minas X, a despedida, mostrava sua avó de costas em pé diante desta mesma capela, uma carta apertada contra o coração. A composição era dilacerante de beleza e melancolia, testemunhando uma despedida que não era verdadeiramente uma, antes o início de uma separação que duraria toda uma vida, pontuada por cartas e lembranças. Então estão aqui, disse uma voz atrás dela. Iracema sobressaltou-se violentamente, quase deixando cair o quadro que segurava. Tadeu encontrava-se no vão da porta, a silhueta recortada contra a luz exterior. "Você me seguiu?" perguntou ela a meio caminho entre a irritação e o alívio. Ele avançou na capela, seu olhar passando de Iracema aos nichos abertos ao longo das paredes. Estava preocupado. "Você saiu faz tempo, e quando a vi correr em direção à capela..." Interrompeu-se, seus olhos detendo-se sobre o quadro que ela segurava. "É extraordinário", murmurou, aproximando-se para ver melhor. Pode-se quase sentir a emoção que emana da tela. Iracema assentiu, voltando sua atenção para o quadro. Há 10. Toda a história do verão deles juntos, preservada como um segredo sagrado. Tadeu examinou os nichos, admirado com a engenhosidade do sistema. Sua avó criou um verdadeiro santuário. Nem escondidos nem expostos, conservados com respeito num lugar que tinha sentido para ela. Iracema repôs delicadamente o último quadro em seu nicho, fechando o painel com uma espécie de reverência. "O que devo fazer agora, Tadeu?" perguntou, sua voz apenas um pouco mais forte que um sussurro. "Dá-los a Augusto Martins, guardá-los."
Expô-los eu mesma. Tadeu aproximou-se dela, sem tocá-la, mas suficientemente perto para que ela sentisse sua presença como uma âncora neste momento de dúvida. O que disse seu instinto? Ela refletiu um momento, deixando seu olhar percorrer a capela banhada na luz colorida dos vitrais. Estes quadros contam uma história, a da minha avó e de Bernardo, mas eles pertencem também à história da arte, à obra completa de um artista. Mantê-los aqui, invisíveis ao mundo, seria talvez trair sua verdadeira natureza. Tadeu assentiu lentamente. Então talvez a questão não seja dá-los ou guardá-los, mas encontrar como honrar ao mesmo tempo sua dimensão pessoal e seu valor artístico. Suas palavras ressoaram em Iracema como uma verdade que ela sempre conhecera, mas nunca formulara. Não era precisamente o que ela havia buscado fazer em toda sua carreira como curadora? Preservar a alma das obras compartilhando-as com o mundo? Preciso falar com Augusto Martins, disse finalmente, mas nas minhas condições. Estes quadros fazem parte da minha herança familiar, mas pertencem também à história do avô dele. Devemos encontrar juntos a melhor maneira de honrá-los. No momento em que pronunciava estas palavras, um raio de sol penetrou através do vitral principal, iluminando o espaço com uma luz dourada quase sobrenatural. Iracema e Tadeu permaneceram em silêncio, absorvendo esta beleza fugaz, este momento de graça que parecia ser um sinal de aprovação vindo de além do tempo. Foi então que Tadeu fez um gesto que mudou tudo. Estendeu a mão em direção a ela, palma aberta, sem exigência nem pressão. Um convite, não um pedido. Iracema olhou esta mão oferecida, depois o rosto do homem que deixara 10 anos antes. Em seus olhos verdes, não viu nem reprovação pelo passado, nem ansiedade pelo futuro. Apenas uma presença plena e inteira no momento presente. Ela deslizou sua mão na dele, seus dedos entrelaçando-se como se esta década de separação tivesse sido apenas um piscar de olhos na eternidade. Vamos voltar, murmurou. Tenho um telefonema a fazer. Deixaram a capela de mãos dadas, deixando atrás deles os quadros que haviam esperado tão pacientemente para serem redescobertos. Lá fora, o sol começava a declinar, tingindo a paisagem de uma luz âmbar que lembrava estranhamente aquela capturada por Bernardo Martins em suas telas. Aquela luz particular de Minas que transforma o ordinário em extraordinário, o efêmero em eterno. A noite havia caído quando Augusto Martins retornou ao casarão, desta vez acompanhado de uma mulher de meia-idade, de olhar vivo e gestos precisos, que apresentou como Diana Teixeira, restauradora de arte especializada nas obras do século XX. Iracema os recebeu com uma calma que contrastava com a agitação que a habitava algumas horas antes. Sua conversa telefônica com Augusto havia estabelecido as bases de uma negociação equilibrada. Ela aceitava mostrar-lhe os quadros com a condição de que discutissem juntos e, em detalhe, o futuro deles. A capela, iluminada por lanternas que Tadeu havia disposto estrategicamente, parecia maior e mais solene na penumbra. Augusto imobilizou-se na soleira, como que atingido pela sacralidade do lugar. Minha avó vinha aqui, murmurou. Acompanhava às vezes meu avô durante suas raras visitas a Minas depois do verão de 1972. Ele nunca me falou sobre isso, mas encontrei fotos. Esta revelação surpreendeu Iracema. Bernardo havia retornado? Ele havia revisto Celina? Quantos outros segredos ainda permaneciam enterrados nas dobras do passado? Sem uma palavra, ela se aproximou do primeiro nicho e o abriu, convidando Augusto com um gesto a vir ver. Quando ele avistou o quadro, um som estrangulado escapou de sua garganta. Meio soluço, meio exclamação de alegria. São eles mesmo, murmurou, sua voz tremendo ligeiramente. As famosas Memórias de Minas, a série que mudou sua vida. Diana aproximou-se com uma lâmpada especial que revelava os detalhes da tela sem danificá-la. Conservação notável, comentou com um tom profissional que mal disfarçava seu maravilhamento. Estes nichos criaram um ambiente quase perfeito. Temperatura estável, umidade controlada, ausência de luz direta. Passaram quase 1 hora examinando cada quadro, Augusto e Diana anotando detalhes técnicos,
Iracema compartilhando o que havia aprendido sobre a história de sua avó e Bernardo. Tadeu permanecia à parte, presente mas discreto, um apoio silencioso, cuja força tranquila Iracema apreciava. Quando o último quadro foi cuidadosamente reposto em seu nicho, retornaram ao casarão, onde uma garrafa de vinho local e alguns petiscos os esperavam na varanda. A noite estava doce, o céu pontilhado de estrelas, o canto das cigarras formando uma tela de fundo apaziguadora para sua conversação. Estas obras são excepcionais, declarou Augusto, fazendo girar seu vinho no copo como para buscar ali respostas. Não apenas por seu valor artístico, mas pelo que representam na evolução de meu avô. Foi aqui, com estes quadros, que ele encontrou sua verdadeira voz. Iracema assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Cada quadro mostrava uma progressão, uma maturação do estilo, como se a emoção intensa que vivia o artista tivesse acelerado seu desenvolvimento artístico. Sua proposta de parceria, disse ela, abordando diretamente o assunto que os ocupava. Refleti sobre ela. E tenho uma contraproposta. Augusto pousou seu copo, toda sua atenção focalizada nela. Estou ouvindo. Estes quadros não devem ser separados, nem de sua história, nem de seu lugar. Proponho que permaneçam aqui, na capela, mas que esta se torne um pequeno museu, aberto ao público sob certas condições, preservando tanto a intimidade da história quanto a acessibilidade das obras. Ela fez uma pausa, observando a reação de Augusto. Seu rosto permanecia impassível, mas uma luz de interesse brilhava em seu olhar. A retrospectiva que você planeja no Rio poderia incluir estas obras como empréstimo temporário. Em seguida, elas retornariam aqui, ao seu santuário de origem. Paralelamente, poderíamos publicar um livro, associando reproduções artísticas e extratos das cartas trocadas entre nossos avós, contando esta extraordinária história de amor que atravessou o tempo. Augusto trocou um olhar com Diana, que assentiu imperceptivelmente. É uma proposta interessante, concedeu. Mas a segurança, a conservação a longo prazo, a acessibilidade para pesquisadores e historiadores de arte, tudo isso exigiria infraestruturas importantes, que poderíamos financiar com os rendimentos do livro e da retrospectiva, interveio Tadeu, tomando a palavra pela primeira vez na noite. A fazenda dispõe de diversos edifícios que poderiam ser convertidos em espaços de recepção, administrativos ou pedagógicos. Iracema lançou-lhe um olhar agradecido, tocada por seu envolvimento e sua visão. Você contemplaria a criação de uma fundação? Perguntou Diana, manifestamente intrigada por esta ideia. Exatamente, confirmou Iracema. Uma fundação dedicada não apenas à preservação destas obras específicas, mas mais amplamente à exploração dos laços entre arte, emoção e memória. Um lugar que contaria como o amor pode transformar a arte e como a arte pode preservar o amor. Um silêncio meditativo estabeleceu-se na varanda, cada um contemplando as implicações desta proposta. A brisa leve trazia os perfumes misturados de alecrim e manacá da serra, criando uma atmosfera quase encantada. Meu avô teria amado esta ideia, disse finalmente Augusto, um sorriso melancólico nos lábios. Ele acreditava firmemente que a arte devia permanecer conectada às suas raízes emocionais, ao seu contexto de origem. Estendeu a mão em direção a Iracema, como para selar seu acordo. Trabalhemos juntos, senhorita Silveira. Honremos a herança de nossos avós de uma maneira que respeite tanto sua história pessoal quanto sua contribuição à arte. Quando apertou esta mão oferecida, Iracema sentiu que um ciclo se completava, um círculo iniciado 50 anos antes, por dois amantes separados pelas circunstâncias, mas unidos pela arte. Mais tarde na noite, muito tempo após a partida de seus convidados, Iracema e Tadeu permaneceram na varanda, contemplando as estrelas que pareciam particularmente brilhantes. Era seu plano desde o início? Perguntou Tadeu, seu ombro tocando ligeiramente o dela. Transformar a fazenda em espaço cultural? Iracema sacudiu a cabeça, sorrindo na penumbra. Não, a ideia se formou progressivamente, à medida que eu descobria a história da minha avó.
Mas agora ela me parece evidente, como se este lugar esperasse desde sempre para se tornar o que será. Tadeu permaneceu silencioso um momento, então perguntou suavemente: "E que lugar você terá, Iracema?" "A fundação estará aqui, mas sua vida está em São Paulo." A pergunta flutuou entre eles, carregada de implicações. Iracema sabia que não era apenas o futuro da fundação que estava em jogo, mas também o deles, o que poderia existir entre eles, o que fora interrompido 10 anos antes. "Não sei ainda", respondeu honestamente. "Minha vida em São Paulo talvez não seja mais minha vida. Berenice provavelmente dirigirá a galeria com Augusto. Minha reputação profissional está manchada pelo escândalo, mesmo que eu não tivesse nada a ver com isso. E depois..." Ela hesitou, procurando suas palavras. "E depois?" encorajou suavemente Tadeu. "E depois, há você", murmurou, encontrando finalmente a coragem de nomear o que existia entre eles. Esta atração, esta conexão que havia resistido ao tempo e à separação. Tadeu voltou-se para ela, seu rosto parcialmente iluminado pela luz suave proveniente da cozinha. "Eu?" perguntou, uma vulnerabilidade incomum transparecendo em sua voz. "Você", confirmou ela. "O modo como me acolheu sem perguntas nem reprovações, sua paciência, sua força tranquila, a maneira como me deixou o espaço para redescobrir quem sou realmente." Ela procurou sua mão na obscuridade e a encontrou quente e sólida contra a sua. "Não sou mais a jovem mulher que fugiu há 10 anos, assustada pela intensidade do que sentia, pelo enraizamento que você representava. Corri atrás de uma vida que acreditava querer, para descobrir que ela não me fazia feliz. Não verdadeiramente." Tadeu apertou suavemente seus dedos, encorajando-a a continuar. "E agora?" Iracema levantou os olhos para o céu estrelado. Depois, os trouxe de volta para ele. "Agora me pergunto se a felicidade não estava aqui desde o início, nesta terra, nestas tradições das quais fugi, nos seus braços." As últimas palavras foram quase sussurradas, como uma confissão há muito tempo contida. O tempo pareceu suspender-se entre eles. Então, com uma doçura infinita, Tadeu inclinou-se em direção a ela. Seus lábios se encontraram em um beijo que nada tinha da paixão fogosa da juventude, mas que carregava a profundidade e a certeza de 2 seres que haviam se procurado e se encontrado, se perdido e se reencontrado. Quando se separaram, Tadeu pousou sua testa contra a dela, seus sopros se mesclando no ar noturno. "Fique", murmurou simplesmente. "Não por mim, não por sua avó ou estes quadros. Fique para você, se é o que seu coração realmente deseja." Neste convite sem pressão nem exigência, Iracema reconheceu o mesmo respeito que a tocara 10 anos antes. Esta capacidade de Tadeu de amar sem possuir, de desejar sem impor. E desta vez, em vez de assustá-la, esta liberdade oferecida a reassegurava profundamente. "Creio que é o que quero", respondeu suavemente. "Tentar, pelo menos. Ver se podemos construir algo juntos. A fundação, uma vida aqui, um nós." Tadeu sorriu, este sorriso raro e luminoso que transformava seu rosto austero no de um homem capaz de uma alegria profunda. "Um dia de cada vez", propôs, retomando sem saber as palavras que Celina havia escrito a Bernardo em uma de suas últimas cartas. "Nem muito rápido, nem muito devagar, simplesmente no nosso ritmo." Iracema assentiu, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo invadi-la. Os mistérios não estavam todos resolvidos, as decisões não todas tomadas, mas pela primeira vez desde seu retorno, sentia que estava exatamente onde devia estar. Os meses que se seguiram desenrolaram-se com uma intensidade e uma riqueza que lembravam a Iracema os quadros de Bernardo Martins. Cada dia parecia impregnado de uma luz particular. Cada momento carregava um significado que ultrapassava sua simples realidade. A transformação da fazenda avançou em um ritmo sustentado, mas respeitoso. Uma equipe de arquitetos especializados na restauração do patrimônio, contratada conjuntamente por Iracema e Augusto, elaborou planos que preservavam a autenticidade dos lugares, adaptando-os à sua nova vocação. A capela foi delicadamente restaurada, suas fundações reforçadas.
seu sistema de nichos melhorado para garantir uma conservação ótima dos quadros, permitindo ao mesmo tempo sua exposição controlada. Um velho celeiro foi convertido em espaço de acolhimento e centro de interpretação, onde os visitantes poderiam descobrir a história de Celina e Bernardo antes de se dirigirem à capela em pequenos grupos acompanhados por um guia. O casarão mesmo permaneceu a residência privada de Iracema, com uma ala transformada em centro de pesquisa para os historiadores de arte e os pesquisadores interessados na obra de Bernardo Martins. Paralelamente, Iracema e Augusto trabalharam com uma editora renomada para preparar o livro que contaria a história de seus avós. Passaram horas selecionando os extratos de cartas mais significativos, escolhendo as fotografias e reproduções que ilustrariam a narrativa, redigindo textos que contextualizavam esta história de amor em sua época. Este projeto comum criou entre eles uma cumplicidade inesperada. Augusto, por trás de sua aparência fria e calculista, revelou-se um homem sensível, profundamente marcado pela personalidade atormentada de seu avô. Iracema compreendeu que ele buscava, através desta busca dos quadros perdidos, resolver suas próprias questões identitárias. Quem era realmente Bernardo Martins? Que papel este amor havia desempenhado em sua vida e em sua arte? Um dia de outono, enquanto trabalhavam juntos na sala do casarão, cercados de documentos e reproduções, Augusto lhe confidenciou algo que nunca havia compartilhado antes. Meu avô morreu em seu ateliê, disse, olhando pela janela a paisagem que Bernardo tanto amara. Estava pintando. Seu último quadro está inacabado. Uma mulher sentada em um jardim, o rosto voltado para o sol. Tinha 82 anos e pintava ainda como um homem de 30. Ele tirou de sua pasta uma fotografia que estendeu a Iracema. Sua mão parou aqui, neste sorriso que ele nunca terminou. Iracema olhou a foto, seu coração se apertando. O sorriso esboçado era o de sua avó, mais idosa, marcada pelos anos, mas inegavelmente Celina. Bernardo a havia pintado até seu último suspiro, fiel à sua promessa de 50 anos antes. Ele nunca a esqueceu, murmurou. Augusto retomou a foto, guardando-a cuidadosamente. Creio que suas vidas eram como linhas paralelas, separadas pelas circunstâncias, mas avançando na mesma direção, influenciadas uma pela outra, mesmo à distância. Esta imagem das linhas paralelas permaneceu com Iracema muito tempo após esta conversa. Ela pensava nisso frequentemente à noite, quando Tadeu e ela se encontravam na varanda para compartilhar um copo de vinho e contemplar o pôr do sol sobre os pastos. Sua relação havia evoluído com a mesma paciência deliberada que caracterizava tudo o que Tadeu fazia. Passo a passo, reaprendiam a se conhecer, não mais como os jovens que haviam sido, mas como os adultos que se tornaram, com suas cicatrizes, suas certezas, suas dúvidas. Tadeu tinha sua própria casa na cidade, e embora passasse muito tempo no casarão ajudando nos trabalhos de restauração, retornava cada noite à sua casa, uma escolha que Iracema apreciava pela liberdade e o espaço que concedia a ambos. Às vezes, quando trabalhavam lado a lado nos estábulos, pois Iracema havia descoberto um interesse inesperado pela pecuária, suas mãos se roçavam intencionalmente, seus olhares se cruzavam com uma intensidade que lembrava a Iracema por que o havia amado outrora. Mas não era mais a paixão impetuosa e assustadora da juventude. Era algo mais profundo, mais enraizado, como as raízes das árvores que afundavam na terra vermelha para extrair sua força. O inverno chegou, transformando a paisagem em uma sinfonia de cinzas, prata e ocre pálido. Os trabalhos de restauração prosseguiam, mas em um ritmo mais lento, respeitando o ciclo natural das estações que ainda governava a vida nesta região. Uma noite de julho, enquanto o vento soprava com um vigor particular, fazendo gemer as venezianas e crepitar o fogo na lareira, Iracema recebeu uma ligação de Berenice. Sua voz, através do telefone, parecia distante, mas mais calorosa que durante seu último encontro. A galeria reabre no próximo mês, anunciou sem preâmbulos, com a exposição de Bernardo Martins como evento inaugural. Augusto me contou sobre seu projeto de fundação.
Inesperado, mas impressionante. Houve uma pausa. Depois Berenice acrescentou com voz mais suave: Sinto sua falta, Iracema. São Paulo não é a mesma sem você. Estas palavras tocaram Iracema mais do que ela teria imaginado. Apesar de suas diferenças, Berenice havia sido uma amiga, uma aliada durante anos. Também sinto sua falta, admitiu. Mas creio que encontrei meu lugar aqui. Eu sei, respondeu Berenice com uma aceitação que surpreendeu Iracema. Percebi quando Augusto me mostrou as fotos da capela do que vocês estão criando juntos. É sua obra, Iracema. Como a galeria é a minha. Após esta ligação, Iracema permaneceu muito tempo diante da lareira, refletindo sobre o caminho percorrido desde seu retorno precipitado. O que começara como uma fuga, uma retirada vergonhosa após um escândalo, transformara-se em um renascimento pessoal e profissional. Na manhã seguinte, ela dirigiu-se à cidade para algumas compras, saboreando a familiaridade reencontrada das ruelas estreitas, das saudações calorosas, dos aromas de pão fresco que escapavam da padaria. No café Flor de Ipê, o professor Queiroz a esperava em sua mesa habitual, um jornal desdobrado à sua frente. Tenho uma surpresa para você, disse quando ela se sentou diante dele. Empurrou em sua direção um envelope amarelecido. Alfredo Silveira me deu isto antes de partir para sua casa de repouso em Belo Horizonte. Disse que era a última peça do quebra-cabeça. Intrigada, Iracema abriu o envelope. Ele continha uma fotografia em preto e branco, mostrando 4 pessoas diante do casarão. Sua avó, muito mais idosa que nos quadros, talvez em seus 60 anos. Seu avô, de aparência mais relaxada do que ela jamais o vira. Um homem esguio de cabelos brancos, que ela identificou como Bernardo Martins. E uma mulher de meia idade de aspecto distinto. Eles estavam juntos? Perguntou estupefata. Juvenal Queiroz assentiu, seus olhos brilhando atrás de seus óculos. Cada ano, durante uma semana, os 4 se encontravam no casarão. Cristiano e Marta, a mulher que Bernardo acabou por desposar, estavam a par de tudo. Eles haviam encontrado este arranjo extraordinário, esta forma de compartilhar suas vidas sem destruí-las. Iracema contemplou a fotografia comovida por esta revelação. A história que acreditava conhecer acabava de se enriquecer com uma dimensão suplementar. Estas 4 pessoas haviam transcendido as convenções, criando sua própria definição de amor e família. Por que ninguém me disse? Juvenal teve um sorriso enigmático. Certas verdades devem ser descobertas, não simplesmente ouvidas. Sua avó sabia disso. Ela deixou as pistas, confiando que você reconstituiria o quebra-cabeça a seu próprio ritmo. Esta conversa permaneceu com Iracema enquanto retornava ao casarão, a fotografia cuidadosamente guardada em sua bolsa. Compreendia agora por que sua avó havia escrito em seu diário que nunca se arrependera de sua escolha. Ela não havia renunciado a Bernardo, apenas encontrara uma forma diferente de amá-lo, uma forma que respeitava os compromissos assumidos e as vidas construídas. Naquela noite, quando Tadeu veio jantar, Iracema lhe mostrou a fotografia e contou o que Juvenal havia revelado. É extraordinário, disse ele, examinando os rostos sorridentes fixados no tempo. Eles criaram sua própria realidade, suas próprias regras. Algo em seu tom chamou a atenção de Iracema. Ela o observou por cima de seu copo de vinho, notando a ligeira tensão em seus ombros, a ruga pensativa entre suas sobrancelhas. O que você não está me dizendo, Tadeu? Ele hesitou. Então pousou seu copo, voltando-se completamente para ela. Recebi uma proposta. Um programa de pesquisa em medicina veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais. 3 dias por semana durante 1 ano. É o sonho que havia abandonado para cuidar da fazenda do meu pai. Iracema sentiu seu coração apertar-se. Ele iria partir? Ela o perderia novamente, justo no momento em que reconstruíam algo juntos? Você deveria aceitar, disse, surpreendendo Tadeu tanto quanto a si mesma pela firmeza de sua voz. Você pensa mesmo isso? Ela assentiu, encontrando neste momento inesperado uma clareza que lhe faltara por tanto tempo. Seus sonhos importam, Tadeu. Eles fazem parte do que você é, do que o torna único.
Eu nunca gostaria de ser a pessoa que pede que você renuncie a eles. Ele a olhou longamente, uma emoção profunda atravessando seu rosto, habitualmente estoico. E nós? Iracema sorriu, pousando sua mão sobre a dele. Belo Horizonte fica a apenas 2 horas daqui. Encontraremos nosso próprio arranjo, nossa própria maneira de estarmos juntos, mesmo seguindo nossos caminhos individuais. Ela designou a fotografia dos 2 casais. Eles nos mostraram que o amor pode assumir formas inesperadas, que pode se adaptar às circunstâncias sem perder sua força. Tadeu virou sua mão para entrelaçar seus dedos aos dela. Você mudou, murmurou com uma admiração evidente. Nós 2 mudamos, respondeu suavemente. Talvez fosse necessário estes 10 anos, estas experiências separadas, para que pudéssemos nos reencontrar, não como os jovens que éramos, mas como os adultos que nos tornamos. Naquela noite, pela primeira vez desde seu retorno, Iracema convidou Tadeu a ficar. Seu amor se expressou com uma ternura paciente que refletia sua jornada. 2 pessoas que haviam se procurado, se perdido e finalmente se reencontrado, enriquecidas pelo tempo e pelas provações. Pela manhã, enquanto a luz invernal começava a filtrar-se através das cortinas, Iracema contemplou o rosto adormecido de Tadeu, traçando com o dedo a linha de sua mandíbula, a curva de seus lábios. Não era um retorno ao passado, percebeu. Era um novo início, tecido com os fios do passado, mas orientado para um futuro que construiriam juntos, à sua maneira. Em algumas horas, ela ligaria para Augusto para falar-lhe da fotografia, para adicionar esta dimensão ao livro e à exposição. Em algumas semanas, os primeiros visitantes descobririam a capela e seus tesouros escondidos. Em alguns meses, Tadeu começaria seu programa em Belo Horizonte, retornando ao casarão cada fim de semana. E ela, Iracema Silveira, neta de Celina, estaria ali, enraizada nesta terra que havia fugido e depois reencontrado, guardiã de uma história de amor que transcendia o tempo e as convenções, criadora de um lugar onde a arte e a vida se entrelaçavam como os troncos das jabuticabeiras antigas. 3 anos depois, o sol de dezembro inundava a varanda do casarão, banhando de luz dourada os convidados reunidos para o evento. Uma centena de pessoas, jornalistas, críticos de arte, amigos, moradores da cidade, se espremiam no espaço arranjado entre as jabuticabeiras centenárias, suas conversas criando um burburinho alegre que pontuavam risadas e o tilintar dos copos de espumante. Iracema mantinha-se um pouco afastada, observando a cena com uma mistura de orgulho e maravilhamento. Quem poderia prever, quando ela retornara como derrotada 3 anos antes, que este dia chegaria? Que este lugar se tornaria um centro cultural reconhecido internacionalmente, que seu nome seria associado não mais a um escândalo, mas a um renascimento artístico celebrado pelos maiores especialistas. Em que está pensando? Murmurou Tadeu, deslizando para seu lado e estendendo-lhe uma taça de espumante. Ela aceitou o copo com um sorriso, seu olhar demorando-se sobre este homem cuja presença em sua vida se tornara tão essencial quanto o ar que respirava. Penso em minha avó, respondeu suavemente, no que ela diria vendo tudo isso. Tadeu seguiu seu olhar que abrangia a propriedade transformada, o casarão restaurado com cuidado, a capela tornada um escrínio para os quadros de Bernardo, as dependências convertidas em espaços de exposição e mediação cultural, e, ao longe, os pastos cujo gado agora era vendido sob a marca Memórias de Minas. Creio que ela estaria orgulhosa, disse. Não apenas do que você realizou, mas de quem se tornou. Iracema assentiu, tocada por esta reflexão que ressoava com seus próprios pensamentos. Estes 3 anos haviam sido intensos, às vezes difíceis, mas profundamente gratificantes. A Fundação Martins Silveira, nascida da colaboração entre Augusto e ela, havia superado todas suas esperanças, atraindo pesquisadores, artistas e visitantes do mundo inteiro. O livro contando a história de Celina e Bernardo, publicado 18 meses antes, tornara-se um sucesso crítico e comercial, traduzido em 12 línguas. Seu subtítulo, Linhas Paralelas, retomava a metáfora que Augusto havia utilizado naquele dia na sala. Estas 2 vidas que avançavam lado a lado,
separadas mas nunca realmente distantes, influenciando-se mutuamente até o fim. No centro da varanda, Augusto Martins conversava animadamente com Berenice Monteiro. Sua colaboração profissional transformara-se em uma relação pessoal, uma evolução que surpreendera a todos, a começar por eles mesmos. A Galeria Luz, em São Paulo, agora estava associada à Fundação, criando uma ponte entre a capital e este canto remoto de Minas, entre a arte contemporânea e o patrimônio histórico. O tilintar de um copo atraiu a atenção de todos. Juvenal Queiroz, mais curvado, mas sempre tão vivaz de espírito, apesar de seus 85 anos, havia se colocado no centro da varanda. "Meus amigos", começou, sua voz carregando surpreendentemente bem para a sua idade, "estamos reunidos hoje para celebrar bem mais que o aniversário de uma fundação ou o sucesso de um livro. Celebramos a vitória do amor sobre o tempo, da arte sobre o esquecimento, da verdade sobre as convenções." Um silêncio respeitoso instalou-se, cada um atento às palavras do velho homem que havia sido testemunha de toda esta história. Celina e Bernardo nos mostraram que amar é às vezes aceitar não possuir, que a separação nem sempre é um fim, que as escolhas difíceis podem gerar belezas inesperadas. Seu olhar pousou sobre Iracema, depois sobre Tadeu, que se mantinha a seu lado, sua mão roçando discretamente a dela. Sua história nos ensina que o tempo não é linear, que o passado vive em nós e que o futuro se constrói sobre os alicerces que escolhemos preservar. Iracema e Augusto transformaram o que poderia ter permanecido um segredo de família em um testemunho universal, em uma celebração da arte e do amor em todas as suas complexidades. Ele ergueu seu copo, um gesto retomado por todos os convidados. A Celina e Bernardo, cujo amor vive nestes quadros. A Cristiano e Marta, que tiveram a sabedoria de aceitar o que não podia ser mudado. E a todos vocês que perpetuam sua herança, não como uma relíquia do passado, mas como uma inspiração viva para o futuro. Os aplausos eclodiram, calorosos e prolongados. Iracema sentiu uma emoção intensa invadi-la, uma mistura de gratidão e realização que lhe apertou a garganta. A recepção prosseguiu, os convidados dispersando-se para explorar a propriedade, descobrir as exposições temporárias instaladas nas dependências ou simplesmente desfrutar do cenário idílico sob o sol mineiro. Mais tarde, quando a multidão começou a diminuir, Iracema e Tadeu encontraram-se na capela, contemplando em silêncio os 10 quadros da série Memórias de Minas, que haviam estado no coração de toda esta aventura. "Sabe o que mais me impressiona nestes quadros?" disse suavemente Tadeu, seu olhar percorrendo as obras expostas. "O quê?" "A maneira como Bernardo capturou a luz. Não é apenas a luz de Minas, é aquela que emanava de Celina, esta luminosidade interior que atravessa o tempo e nos toca ainda hoje." Iracema assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Estes quadros não eram simples representações de momentos passados. Eram testemunhos vivos de uma emoção que havia transcendido as circunstâncias, as convenções, o próprio tempo. "Creio que é o que a arte verdadeira realiza", murmurou. "Ela captura não apenas o que é visível, mas o que é sentido. Transforma o efêmero em eterno." Tadeu voltou-se para ela, tomando suas mãos nas suas. A luz filtrada pelos vitrais brincava em seu rosto, criando padrões coloridos que lembravam estranhamente a paleta de Bernardo. "É o que você fez também, Iracema. Criando esta fundação, compartilhando esta história, você transformou um amor privado em uma inspiração coletiva." Ela sorriu, tocada por sua percepção. "Nós o fizemos juntos. Você, eu, Augusto, todos nós." O trajeto semanal de Tadeu entre Belo Horizonte e a fazenda havia se integrado à sua rotina, criando um ritmo que convinha a ambos. Momentos de separação que tornavam seus reencontros mais preciosos, espaços de independência que nutriam sua interdependência. "Tenho algo a lhe perguntar", disse ele subitamente, sua expressão tornando-se mais séria. Iracema sentiu seu coração acelerar ligeiramente. Seria o momento que às vezes imaginara, às vezes temera. "Estou ouvindo." Tadeu tomou um profundo suspiro, como para reunir sua coragem. "Meu programa em Belo Horizonte termina em 2 meses.
Me ofereceram um posto permanente, com responsabilidades de ensino e pesquisa. Ela sentiu uma onda de apreensão atravessá-la. Ele iria se estabelecer definitivamente lá, pedir-lhe para segui-lo. Seu equilíbrio cuidadosamente construído seria perturbado. E eu recusei, continuou ele, surpreendendo-a completamente. Você... Por quê? Seu sorriso alargou-se, iluminando seu rosto habitualmente reservado. Porque tenho uma ideia melhor. A clínica veterinária da cidade procura um sucessor. O Dr. Mendes se aposenta no próximo ano. Pensei que eu poderia combinar minhas duas paixões, a medicina veterinária e esta fazenda. Estar aqui com você, mesmo exercendo a profissão que amo. Iracema o olhou maravilhada por este homem que havia encontrado seu próprio caminho, que havia perseguido seu sonho adiado sem sacrificar o que construíam juntos. É uma ideia magnífica, disse com sinceridade. Você seria perfeito para este papel. Ele pareceu aliviado com sua reação, mas ela sentia que havia mais, algo que ele ainda não havia dito. Há mais, confirmou ele, lendo em seus pensamentos como fazia frequentemente. Se assumo a clínica, se me estabeleço definitivamente aqui, gostaria que fosse com você. Não apenas como estamos agora, mas... Interrompeu-se, buscando suas palavras, incomum hesitação neste homem geralmente tão ponderado. Mas... encorajou suavemente. Tadeu mergulhou a mão no bolso de seu paletó e extraiu uma pequena caixa de veludo azul. Gostaria de me casar com você, Iracema. Não porque é o que se espera de nós, não por convenção ou tradição, mas porque eu te amo, a mulher que você era, aquela que se tornou, aquela que ainda será. Abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante, uma safira cercada por pequenos diamantes incrustados em ouro branco. Este anel pertenceu à minha avó. Ela me deu antes de morrer, dizendo para oferecê-lo à mulher que saberia esperar que eu encontrasse meu próprio caminho. Iracema sentiu as lágrimas subirem aos olhos, comovida pela profundidade deste gesto, por tudo que ele representava. Poderíamos escrever nossa própria história, continuou ele, como sua avó e Bernardo escreveram a deles. Diferente, única, mas igualmente verdadeira. Iracema contemplou o anel que cintilava na luz cambiante da capela. Neste lugar onde o passado e o presente se uniam, onde o amor havia tomado tantas formas diferentes, o pedido de Tadeu parecia perfeitamente em seu lugar. Sim, murmurou, sua voz apenas audível, mas cheia de uma certeza absoluta. Sim, quero construir esta vida com você. Ele deslizou delicadamente o anel em seu dedo, depois a atraiu contra si, suas silhuetas fundindo-se em uma única sombra no chão de pedra da capela. Seu beijo foi ao mesmo tempo uma promessa e uma celebração, não de um amor reconquistado, mas de um amor reinventado, amadurecido pelo tempo e pelas provas. Quando se separaram, Iracema notou algo estranho. A luz que filtrava através do vitral principal havia mudado de ângulo, criando um arco-íris perfeito que parecia envolver os 10 quadros da série Memórias de Minas. Era como se Celina e Bernardo, Cristiano e Marta, todos estes amantes separados pelo tempo, mas unidos pelo amor, dessem sua bênção a esta nova união. Olhe, murmurou, indicando este fenômeno. Tadeu contemplou o espetáculo, sua expressão refletindo o mesmo encantamento que Iracema sentia. Não sou um homem supersticioso, disse suavemente, mas gostaria de acreditar que é um sinal. Que o círculo se fecha, de certa forma. Iracema apoiou sua cabeça contra seu ombro, saboreando este momento suspenso entre passado e futuro. Não um círculo, corrigiu ternamente. Uma espiral. Voltamos a um ponto semelhante, mas mais alto, mais longe, enriquecidos por cada volta. Permaneceram assim por um longo momento, abraçados nesta capela que havia sido testemunha de tantas emoções através das gerações. O sol continuou seu curso. O arco-íris desvaneceu-se gradualmente, mas sua magia permaneceu impregnando o ar ao redor deles. Mais tarde, quando saíram de mãos dadas, a fazenda estava quase vazia, os convidados partidos, deixando atrás deles os ecos de um dia memorável. Apenas Augusto restava, sentado na varanda com um copo de vinho, contemplando a paisagem que se estendia diante dele.
Vendo-o se aproximar, ele se levantou, um sorriso entendido desenhando-se em seu rosto. Suponho que felicitações são necessárias? Perguntou, seu olhar pousando sobre o anel que agora ornava a mão de Iracema. Ela sorriu, nem mesmo perguntando como ele havia adivinhado. Obrigada, Augusto. Por tudo. Ele fez um gesto elegante com a mão, como para afastar seus agradecimentos. Nossos avós nos legaram bem mais que quadros ou cartas, Iracema. Eles nos mostraram que o amor verdadeiro transcende as convenções, que ele sempre encontra seu caminho, mesmo através dos desvios mais inesperados. Ergueu seu copo na direção deles. A vocês dois. Que possam honrar a herança deles criando a sua. Brindaram juntos, estas 3 pessoas que o destino reunira da maneira mais improvável, ligadas agora por bem mais que interesses profissionais ou histórias familiares, por uma compreensão compartilhada do que significava realmente amar e ser amado. O crepúsculo instalou-se sobre Minas, tingindo a paisagem de nuances violetas e alaranjadas que mesmo Bernardo Martins teria dificuldade em capturar em todo o seu esplendor efêmero. Nesta luz mágica, Iracema contemplou a fazenda que se tornara bem mais que uma simples propriedade, um lugar de memória e criação, uma ponte entre ontem e amanhã. A Fundação Martins Silveira continuaria a crescer e evoluir, assim como sua relação com Tadeu. Sua história se escreveria dia após dia, sem plano pré-estabelecido, mas com uma intenção clara, a de honrar o passado sem ser prisioneira dele, de abraçar o presente em toda sua riqueza, de construir um futuro que se parecesse com eles. Nesta casa, onde tantos amores haviam coexistido, alguns confessos, outros secretos, todos autênticos a seu modo, Iracema havia finalmente encontrado não um refúgio ou uma escapatória, mas um ponto de ancoragem. Um lugar onde suas raízes podiam afundar profundamente, sem impedir o desabrochar de seus ramos em direção ao céu. Olhando para Tadeu, que conversava com animação com Augusto sobre os projetos futuros para a fazenda de gado, ela foi tomada por uma certeza tranquila. Pouco importavam os caminhos sinuosos que os haviam conduzido até aqui, os erros, as separações, os reencontros. O que importava era este momento presente e todos os que se seguiriam, cada um contendo em si mesmo uma infinidade de possibilidades, como um quadro cujas cores mudariam sutilmente com a luz e o olhar que se lhe dirige. Em cada fim reside um começo, em cada lembrança uma promessa, em cada amor perdido a semente de um novo amor. Havia escrito Celina em seu diário. Estas palavras ressoavam agora em Iracema com uma clareza cristalina. O sol finalmente desapareceu atrás das colinas, mas sua luz persistia no céu, como estes amores que, mesmo invisíveis, continuam a iluminar nossas vidas muito tempo após sua passagem. Iracema tomou a mão de Tadeu na sua, sentindo o calor de sua pele contra a sua, o peso leve mas significativo do anel em seu dedo. Vamos para casa, murmurou simplesmente. E juntos avançaram em direção ao casarão cujas janelas se iluminavam uma a uma no anoitecer, em direção a este futuro que haviam escolhido compartilhar passo a passo, dia após dia, estação após estação, como o coração que bate, constante mas nunca completamente o mesmo, carregando em si os ecos do passado e as promessas do futuro no eterno presente do amor.